Eu nunca imaginei que minha vida pudesse desmoronar tão rápido quanto uma casa de cartas em dia de ventania. Tudo começou naquela tarde de terça-feira, no supermercado do bairro, quando meu mundo virou de cabeça para baixo, e eu descobri que o homem com quem eu havia me casado 7 anos atrás não passava de um estranho cruel vestindo a pele do meu maior erro. O supermercado estava cheio, como sempre ficava às terças-feiras quando havia promoção de frutas e verduras. Eu empurrava o carrinho pelos corredores, calculando mentalmente cada centavo que gastava, porque nos últimos 6 meses nossa situação financeira havia se tornado um pesadelo. Ricardo estava desempregado, ou pelo menos era o que ele me dizia todas as manhãs quando eu saía para trabalhar no escritório de advocacia, onde eu era secretária há 5 anos. Eu estava na seção de laticínios, comparando preços de queijo, quando senti uma mão pesada no meu ombro. Era Ricardo, e ele não estava sozinho. Ao lado dele estava Marcos, seu melhor amigo desde a época da faculdade, e mais 3 homens que eu reconheci vagamente de churrascos e encontros sociais. Todos eles tinham aquele olhar de superioridade que eu havia aprendido a identificar e temer. "Juliana", Ricardo disse, e sua voz tinha um tom de reprovação que me fez encolher automaticamente. "O que você está fazendo?" "Estou fazendo compras para a semana", respondi baixinho, tentando não chamar a atenção das pessoas ao redor. "Preciso comprar queijo para o café da manhã e..." "Queijo", ele interrompeu, pegando o pacote da minha mão e olhando o preço com desdém. "Esse aqui é muito caro. Você não sabe fazer compras direito nem isso?" Senti meu rosto esquentar de vergonha. As pessoas ao nosso redor começaram a olhar, curiosas com a cena que se desenrolava. Eu queria desaparecer, sumir dali, mas meus pés pareciam grudados no chão frio do supermercado. "Ricardo, por favor", murmurei, tentando pegar o queijo de volta. "Vamos conversar em casa." Mas ele afastou minha mão com um movimento brusco que quase me fez tropeçar. Marcos e os outros homens riram, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Eu olhei ao redor e vi que agora havia mais pessoas observando. Minha humilhação era o entretenimento da tarde delas. "Você precisa aprender seu lugar, Juliana", Ricardo disse alto. Alto o suficiente para que todos pudessem ouvir cada palavra venenosa. "O homem manda, a mulher serve. Essa é a ordem natural das coisas. Eu trabalho duro todos os dias." Eu quis gritar. Quis dizer que ele estava mentindo, que fazia 6 meses desde que ele havia posto os pés em qualquer lugar que se parecesse com trabalho, que eu era quem sustentava a casa sozinha enquanto ele passava os dias fazendo sabe-se lá o quê. Mas as palavras morreram na minha garganta. Eu estava paralisada pela humilhação, pelo choque, pela dor de ser tratada daquela forma em público. "Você me ouviu?" Ricardo perguntou, inclinando-se para perto do meu rosto. Eu podia sentir o cheiro de cerveja em seu hálito. "O homem manda, a mulher serve." "Repete." Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu olhei ao redor desesperadamente, procurando por alguém que pudesse me ajudar, mas as pessoas apenas olhavam com uma mistura de pena e constrangimento. Ninguém ia intervir. Ninguém ia me salvar. "Repete!" Ricardo insistiu, sua voz ficando mais dura. "O homem manda, a mulher serve", sussurrei, cada palavra queimando minha língua como ácido. Mais alto. "Essas pessoas todas precisam ouvir que você entendeu a lição. O homem manda, a mulher serve", repeti, minha voz um pouco mais alta, mas quebrada pelas lágrimas. Ricardo sorriu, satisfeito com sua demonstração de poder. Ele pegou o queijo mais barato da prateleira e jogou no meu carrinho como se estivesse jogando comida para um cachorro. "Aprende logo a fazer as coisas direito. Não é tão difícil assim." Então ele virou e foi embora com seus amigos, deixando-me ali no meio do corredor, cercada por 40 pessoas que tinham testemunhado minha humilhação completa. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia respirar direito. Sentia como se todo o ar tivesse sido sugado do supermercado. Uma mulher mais velha se aproximou de mim e tocou gentilmente meu braço. "Você está bem, querida?" Ela perguntou com genuína preocupação nos olhos. Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça e empurrei meu carrinho na direção oposta, querendo apenas sair dali o mais rápido possível. Abandonei as compras no meio do corredor e corri para o estacionamento, entrando no meu carro velho e trancando as portas como se isso pudesse me proteger de tudo que tinha acabado de acontecer. Eu dirigi para casa no piloto automático, as lágrimas embaçando minha visão a ponto de eu quase bater em um poste 2 vezes. Quando finalmente parei na garagem da nossa casa pequena nos subúrbios, eu deixei minha cabeça cair sobre o volante e chorei como não chorava há anos. Como eu tinha chegado àquele ponto? Como eu tinha deixado minha vida se transformar naquilo? Eu conheci Ricardo na faculdade,
quando eu ainda estava no segundo ano de Direito e ele estava terminando a administração. Ele era charmoso, engraçado, atencioso. Todos os meus amigos diziam que eu tinha dado sorte de encontrar alguém como ele. Ele me levava para jantar, me dava flores, dizia que eu era a mulher mais linda do mundo. Nós nos casamos 1 ano depois de nos formar. Foi uma cerimônia pequena, mas bonita, apenas família e amigos próximos. Eu ainda me lembro do brilho nos olhos dele quando me viu entrar na igreja de vestido branco. Eu pensei que aquele seria o começo da minha vida de conto de fadas. Os primeiros anos foram bons. Nós 2 trabalhávamos, dividíamos as contas, fazíamos planos para o futuro. Queríamos comprar uma casa maior, talvez ter filhos em alguns anos. Tudo parecia possível, tudo parecia perfeito. Mas então as coisas começaram a mudar. Devagar no início, tão sutilmente que eu nem percebi o que estava acontecendo. Ricardo começou a fazer comentários sobre minha roupa, dizendo que eu estava me vestindo de forma muito provocante para ir ao trabalho. Ele começou a questionar por que eu chegava em casa 5 minutos mais tarde que o normal, insinuando que eu devia estar fazendo algo errado. As críticas foram aumentando. Minha comida não estava boa o suficiente, a casa não estava limpa o suficiente. Eu não era uma boa esposa. Eu não entendia minhas responsabilidades. No começo, eu tentava argumentar, explicar, defender-me. Mas com o tempo, eu aprendi que era mais fácil apenas concordar, pedir desculpas, tentar fazer melhor. Há 1 ano, Ricardo foi demitido da empresa onde trabalhava como gerente de vendas. Ele disse que tinha sido perseguição, que o chefe dele tinha inveja do seu talento, que o mundo corporativo estava cheio de incompetentes que não reconheciam um bom profissional quando viam um. Eu acreditei nele, como sempre fazia. Eu disse que tudo ia ficar bem, que ele encontraria outro emprego logo. 6 meses se passaram, depois 9, depois 1 ano. Ricardo dizia que estava mandando currículos, indo a entrevistas, fazendo networking. Mas nunca havia nenhum resultado concreto, nenhuma proposta, nenhum segundo encontro com recrutadores. Apenas desculpas e mais desculpas. Enquanto isso, eu trabalhava cada vez mais horas no escritório, pegando trabalho extra sempre que podia para compensar a falta de renda dele. Eu chegava em casa exausta e ainda tinha que cozinhar, limpar, lavar roupa, porque Ricardo dizia que procurar emprego era um trabalho de tempo integral e ele não tinha energia para ajudar nas tarefas domésticas. E as críticas só pioravam. Eu era burra. Eu era feia. Eu era gorda. Eu não prestava para nada. Aos poucos eu comecei a acreditar. Como não acreditar quando é isso que você ouve todos os dias, múltiplas vezes por dia? Eu parei de sair com minhas amigas porque Ricardo dizia que elas eram uma má influência. Eu parei de visitar minha família porque ele brigava comigo toda vez que eu mencionava querer ver minha mãe ou meus irmãos. Eu me isolei completamente, cortando todos os laços com o mundo exterior, até que minha vida consistisse apenas em trabalho e casa, casa e trabalho. E ainda assim, eu tentava ser a esposa perfeita. Eu acordava mais cedo para fazer o café da manhã dele. Eu deixava sua roupa pronta. Eu sorria e perguntava como tinha sido o seu dia, mesmo sabendo que ele não tinha feito nada além de assistir televisão e mexer no celular. Hoje, sentada no carro na garagem, eu me perguntava quanto mais eu conseguiria aguentar. A cena no supermercado tinha sido o ponto mais baixo até agora, mas algo dentro de mim dizia que as coisas ainda podiam piorar. Eu finalmente consegui me recompor o suficiente para sair do carro e entrar em casa. Ricardo estava na sala, rindo ao telefone com alguém. Quando me viu, ele desligou rapidamente e olhou para mim com irritação. "Onde está a comida?" ele perguntou. "Já passa das 7 e você nem começou a fazer o jantar." Eu estava no supermercado. Comecei a explicar, mas minha voz falhou. "E cadê as compras?" Ele olhou para minhas mãos vazias com desprezo. "Não me diga que você foi tão incompetente que esqueceu de comprar comida." Eu não respondi. Não conseguia. Apenas fui direto para a cozinha e comecei a preparar algo com o que tínhamos na geladeira. Macarrão com molho de tomate e algumas linguiças que sobraram do fim de semana. Nada elaborado, mas era o que dava para fazer. Enquanto cozinhava, eu podia ouvir Ricardo falando ao telefone novamente, sua voz baixa e quase sussurrada. Ele estava rindo, aquele tipo de riso íntimo que ele costumava ter comigo nos primeiros anos de casamento. Meu coração apertou com uma suspeita que eu vinha ignorando há meses. Depois do jantar, que ele comeu em silêncio enquanto assistia um jogo na televisão, Ricardo disse que ia sair para encontrar uns amigos. Isso também tinha se tornado rotina nas últimas semanas. Ele saía 2, 3 vezes por semana, sempre tarde da noite,
e voltava apenas nas primeiras horas da manhã, cheirando a perfume e álcool. Eu nunca questionava. Tinha aprendido há muito tempo que questionar Ricardo só resultava em brigas e mais humilhação. Então eu apenas acenava com a cabeça e desejava uma boa noite, como a esposa obediente que ele tinha me transformado. Naquela noite, depois que ele saiu, eu fui para nosso quarto e me sentei na cama, olhando para meu reflexo no espelho. Quem era aquela mulher me encarando de volta? Eu mal a reconhecia. Seus olhos estavam sem vida, sua postura era curvada, sua expressão era de alguém que tinha desistido de lutar. Foi então que eu vi. Na cômoda, ao lado dos porta-retratos de casamento que há muito tempo tinham perdido seu significado, estava faltando algo. Meu frasco de perfume importado, aquele que minha mãe tinha me dado no meu último aniversário, não estava lá. Eu me levantei e procurei por todo o quarto. Talvez eu tivesse guardado em outro lugar e esquecido, mas não estava em lugar nenhum. Verifiquei o banheiro, a gaveta de roupas íntimas, até embaixo da cama. Nada. E então me lembrei. Na semana passada, outro perfume tinha desaparecido. Um que eu tinha ganhado da minha melhor amiga no Natal. Na época, eu pensei que tinha acabado e jogado fora sem perceber. Mas agora, com o segundo desaparecimento, a verdade começou a se formar na minha mente como uma nuvem negra e ameaçadora. Ricardo estava levando meus perfumes. Mas pra quê? Pra quem? A resposta veio com uma clareza cruel que me fez dobrar ao meio de dor. Ele estava dando para outra mulher. Para a amante que eu tinha certeza absoluta agora que ele tinha. Eu me sentei no chão do quarto e abracei meus joelhos, balançando para frente e para trás enquanto tentava processar aquela revelação. Não era suficiente que ele me humilhasse, me maltratasse, me fizesse sentir pequena e inútil. Ele também tinha que me trair, e ainda por cima com meus próprios presentes, coisas que significavam algo para mim. Quanto tempo eu tinha ficado ali no chão, eu não sei. Poderia ter sido minutos ou horas, mas em algum momento, algo dentro de mim mudou. A dor começou a se transformar em raiva. A tristeza começou a dar lugar a uma determinação fria e calculada. Eu não ia mais ser a vítima. Não ia mais deixar Ricardo me destruir pedaço por pedaço, até não sobrar nada de quem eu realmente era. Era hora de reagir. Era hora de tomar controle da minha vida novamente. Mas como? Eu não tinha recursos para simplesmente sair e recomeçar. Eu não tinha para onde ir, já que tinha me afastado de todos que me amavam. Eu estava presa naquela vida, naquele casamento, naquela prisão que eu mesma tinha ajudado a construir ao redor de mim. Foi então que uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia terrível, perigosa, mas ao mesmo tempo perfeitamente justa. Se Ricardo queria dar meus perfumes para sua amante, então talvez eu devesse garantir que aquele presente fosse verdadeiramente memorável. Eu me levantei do chão e fui até a cozinha. Nas prateleiras mais altas, atrás dos pratos que nunca usávamos, eu tinha guardado algumas coisas da época em que eu ainda tinha hobbies. Materiais de artesanato, tintas, cola. E lá, no fundo, enrolado em papel pardo, estava o que eu procurava. Há alguns anos, antes de casar com Ricardo, eu tinha feito um curso de química recreativa. Nada sério. Apenas algumas aulas de fim de semana sobre como fazer produtos de limpeza e beleza caseiros. Eu tinha guardado alguns ingredientes, pensando que um dia retomaria o hobby. Mas então a vida aconteceu, e aquelas garrafas e potes ficaram esquecidos no alto do armário. Agora, olhando para aqueles frascos empoeirados, eu sabia exatamente o que fazer. Eu ia preparar um presente especial para a amante de Ricardo, algo que ela jamais esqueceria. Passei o resto da noite pesquisando, planejando, calculando. Eu tinha que ser cuidadosa. Tinha que ser precisa. Não podia deixar rastros, não podia cometer erros. O que eu estava planejando era arriscado, talvez até ilegal, mas naquele momento eu não me importava. A raiva que queimava dentro de mim era mais forte que qualquer medo ou hesitação. Ricardo voltou para casa às 4 da manhã, cambaleando bêbado e cheirando fortemente a perfume feminino. Perfume que eu reconheci imediatamente como sendo meu. Ele mal olhou para mim antes de desabar na cama e começar a roncar. Eu fiquei acordada ao seu lado, olhando para o teto no escuro, minha mente trabalhando incansavelmente. Amanhã seria um dia importante. Amanhã eu começaria a tomar de volta o controle da minha vida, mesmo que fosse de uma forma que a velha Juliana nunca teria imaginado possível. Quando o sol finalmente nasceu, eu me levantei silenciosamente e fui trabalhar como sempre fazia. Mas hoje era diferente. Hoje eu tinha um propósito, um plano, uma razão para sorrir pela primeira vez em meses. A vingança, eu descobri, pode ser uma motivação poderosa.
Parte 2. Nos dias seguintes, eu me tornei uma atriz consumada. Continuei a acordar cedo, preparar o café da manhã de Ricardo, perguntar sobre seus planos para o dia com aquele tom de voz submisso que ele esperava de mim. Por fora, eu era a mesma esposa quebrada e obediente. Por dentro, minha mente fervilhava com planos e possibilidades. No trabalho, eu era eficiente como sempre, mas nas pausas para o almoço eu ia até a biblioteca pública próxima e pesquisava. Pesquisava sobre compostos químicos, sobre reações alérgicas, sobre substâncias que podiam causar desconforto sem deixar rastros permanentes. Eu tomava notas mentais, memorizava fórmulas, calculava dosagens. A bibliotecária, uma senhora de cabelos grisalhos chamada Dona Mercedes, começou a me reconhecer depois de alguns dias. "Estudando química, querida?" Ela perguntou certa vez, olhando curiosa para os livros que eu tinha espalhados sobre a mesa. "Estou pensando em voltar a estudar." Menti facilmente, surpresa com a naturalidade com que a mentira saiu dos meus lábios. "Sempre me interessei pela área." "Que maravilhoso!" ela disse com um sorriso caloroso. "Nunca é tarde para perseguir nossos sonhos." Se ela soubesse que meu sonho atual envolvia uma vingança cuidadosamente orquestrada, talvez não fosse tão encorajadora. Mas eu apenas sorri de volta e voltei para meus livros, absorvendo informação como uma esponja. Em casa, eu esperava Ricardo sair para suas reuniões de networking, ou encontros com amigos, antes de descer para a garagem, onde eu tinha montado um pequeno laboratório improvisado atrás de caixas velhas e equipamentos de jardim que nunca usávamos. Era rudimentar, mas suficiente para o que eu precisava. Eu trabalhava com cuidado meticuloso, misturando substâncias em pequenas quantidades, testando reações, ajustando proporções. O que eu estava criando não era venenoso, não no sentido letal. Eu não queria matar ninguém, mas ia causar um desconforto considerável. Sintomas que pareceriam uma reação alérgica severa, mas que desapareceriam depois de alguns dias sem deixar danos permanentes. A ironia não passou despercebida por mim. Eu, que tinha passado anos sendo controlada e manipulada, agora estava me tornando a manipuladora. Eu, que tinha sido vítima de tanto abuso psicológico, agora estava planejando minha própria forma de retribuição. Parte de mim se perguntava se eu estava me tornando tão ruim quanto Ricardo. Mas então eu me lembrava da humilhação no supermercado, das noites que eu chorava sozinha enquanto ele estava com outra mulher, dos anos de manipulação e controle, e qualquer remorso desaparecia. Na sexta-feira daquela semana, 3 dias depois da cena no supermercado, minha preparação estava completa. Eu tinha criado um líquido claro e inodoro que, quando misturado com perfume, causaria coceira intensa, vermelhidão na pele, possivelmente algumas bolhas pequenas, e um inchaço considerável. Nada permanente, nada fatal, mas definitivamente memorável. Ricardo estava em casa naquela tarde, esparramado no sofá assistindo algum programa de esportes. Eu podia ouvir seus gritos de comemoração do quarto, onde eu estava executando a fase final do meu plano. Eu tinha comprado um frasco de perfume novo naquela manhã, no caminho para o trabalho. Nada muito caro, mas um com uma embalagem bonita o suficiente para parecer um presente especial. Cuidadosamente, eu abri o frasco e adicionei minha criação, misturando bem para garantir que ficasse completamente integrado ao perfume. Visualmente, era impossível dizer que havia algo errado. O cheiro permanecia o mesmo. Era perfeito. Coloquei o frasco na minha cômoda, no mesmo lugar onde os outros perfumes tinham estado antes de desaparecer. E então esperei. Não precisei esperar muito. Na manhã de sábado, quando acordei, o frasco já não estava mais lá. Ricardo tinha sido previsível como sempre, levando meu presente para sua amante como tinha feito com os outros. Eu passei o fim de semana em um estado de ansiedade antecipada. Parte de mim estava aterrorizada com o que eu tinha feito. E se algo desse errado? E se a reação fosse mais forte do que eu havia calculado? E se alguém descobrisse? Mas a parte maior de mim, a parte que tinha sido espancada emocionalmente por anos, sentia uma satisfação sombria imaginando o que estava por vir. Ricardo passou o sábado fora, como sempre. Voltou tarde da noite, bêbado e feliz, sem nem olhar na minha direção enquanto cambaleava para a cama. Domingo foi mais do mesmo. Ele mal falou comigo durante todo o fim de semana, exceto para criticar o jantar que preparei ou reclamar que a casa estava uma bagunça, embora eu tivesse passado horas limpando. Segunda-feira chegou. Eu fui trabalhar como de costume, mas mal consegui me concentrar nas minhas tarefas. Meu celular estava no modo silencioso dentro da gaveta, mas eu verificava compulsivamente a cada poucos minutos. Nada. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Terça-feira foi a mesma coisa. A ansiedade estava me consumindo.
Talvez minha mistura não tivesse funcionado. Talvez ela não fosse forte o suficiente. Talvez a amante nem tivesse usado o perfume ainda. 1000 possibilidades corriam pela minha mente, cada uma mais frustrante que a anterior. E então, na quarta-feira à tarde, meu telefone tocou. Eu estava no meio de digitar um documento importante para um dos advogados seniores quando vi o nome de Ricardo piscando na tela. Meu coração disparou. Ele nunca me ligava durante o dia. Nunca. Com mãos trêmulas, eu atendi a ligação. O que eu ouvi do outro lado me fez parar de respirar por um momento. Ricardo estava chorando. Meu marido, o homem que passava seus dias me humilhando e me tratando como lixo, estava soluçando descontroladamente ao telefone. Juliana, ele conseguiu dizer entre soluços. Juliana, você precisa me ajudar. Eu não disse nada. Não conseguia. Minha garganta estava fechada. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que as pessoas nos cubículos ao redor podiam ouvir. Por favor, ele implorou, sua voz quebrada e desesperada. Eu preciso de você. Eu fiz uma coisa terrível. Algo horrível aconteceu e eu não sei o que fazer. Ainda permaneci em silêncio, deixando-o se debater em seu desespero. Cada segundo de silêncio era uma pequena vingança, uma pequena vitória. Amanda está no hospital. Ele finalmente disse. E eu senti uma onda de satisfação tão intensa que quase me assustou. Amanda. Agora eu tinha um nome para a amante. Ela teve uma reação alérgica severa a alguma coisa. O rosto dela está todo inchado, coberto de bolhas. Os médicos disseram que pode deixar cicatrizes se não tratarem direito. Minha primeira reação foi pânico. Cicatrizes? Isso não devia acontecer. Eu tinha calculado tudo cuidadosamente para evitar danos permanentes. Mas então me forcei a respirar fundo e pensar racionalmente. Ricardo provavelmente estava exagerando. Ele sempre exagerava tudo quando estava emocional. O que isso tem a ver comigo? Eu finalmente perguntei, minha voz saindo mais fria do que eu pretendia. Eu dei um perfume para ela. Ricardo admitiu entre soluços. Um que eu peguei da sua cômoda. Os médicos disseram que a reação foi causada por alguma coisa no perfume. Juliana, de onde você tirou aquele perfume? Onde você comprou? Então era isso. Ele estava me ligando não por remorso, não porque finalmente tinha percebido o quanto me machucava. Ele estava me ligando porque precisava de informações, porque sua amante estava sofrendo e ele precisava de alguém para culpar. Qual perfume? Eu perguntei, fingindo confusão. Ricardo, eu não entendo nada do que você está dizendo. Você pegou meu perfume? Por quê? Houve um silêncio do outro lado. Eu podia quase ouvir as engrenagens girando em sua cabeça enquanto ele tentava decidir o que dizer. Como explicar sem admitir completamente sua traição? Eu conheci alguém. Ele finalmente disse. E mesmo através das lágrimas, eu podia detectar a arrogância em sua voz. Mesmo agora, mesmo no meio de sua crise, ele não conseguia ser completamente honesto comigo. Uma mulher que me entende de verdade, que me valoriza. Não como você, que só sabe reclamar e me fazer sentir mal. Eu tive que morder minha língua com força para não gritar. Ele estava invertendo tudo, transformando-se na vítima mesmo enquanto admitia ter me traído. E você deu meu perfume para ela, eu disse, mantendo minha voz neutra com um esforço imenso. Eu achei que você nem ia notar, ele disse defensivamente. Você tem tantos perfumes. E Amanda merecia algo bonito. Ela é tão especial, tão diferente de mim. Eu terminei por ele. Juliana, por favor, não faça isso agora, ele suplicou. Eu preciso saber onde você comprou aquele perfume. Os médicos precisam saber exatamente o que causou a reação para tratarem corretamente. Eu não sei do que você está falando, eu disse calmamente. Eu tenho vários perfumes. Alguns eu ganhei, outros eu comprei. Não guardo recibos de tudo. Juliana! Sua voz subiu, a raiva começando a substituir o desespero. Lá estava o Ricardo que eu conhecia tão bem. Isso é sério? Amanda está sofrendo e você fica fazendo joguinhos? Eu não estou fazendo jogos, Ricardo, eu respondi, minha voz ainda calma, mas com uma ponta de aço que eu não sabia que possuía. Você me liga no meio do dia de trabalho, chorando, me dizendo que está tendo um caso e deu meus pertences para sua amante, e espera que eu simplesmente ajude como se nada tivesse acontecido? Silêncio novamente. Então mais baixo, quase sussurrando, eu preciso de você. Essas 4 palavras. 4 palavras simples que eu tinha ansiado ouvir por tanto tempo. Eu tinha passado anos esperando que Ricardo reconhecesse meu valor, que me dissesse que precisava de mim. Mas agora, ouvindo-as em meio à sua crise auto-infligida, elas não significavam nada. Onde você está?
Eu perguntei. No Hospital São Lucas. Amanda está na emergência. Por favor, Juliana, você pode vir? Eu não sei o que fazer. Eu estou com tanto medo. Eu olhei ao redor do escritório. Eram apenas 3 da tarde. Eu ainda tinha 2 horas de trabalho pela frente. Mas algo dentro de mim queria ver. Queria ver Ricardo desesperado. Queria ver os resultados do meu plano com meus próprios olhos. Eu vou até aí, eu disse. Mas, Ricardo, depois disso, nós vamos ter uma conversa muito séria sobre o nosso casamento. Sim, qualquer coisa, ele concordou rapidamente. Só venha, por favor. Eu desliguei o telefone e fiquei sentada por um momento, processando o que tinha acabado de acontecer. Ricardo tinha admitido a traição. Ele tinha me ligado aos prantos. E agora eu ia até o hospital para ver em primeira mão as consequências das minhas ações. Peguei minha bolsa e fui até a mesa do meu chefe, Dr. Mendes, um advogado de meia-idade com quem eu trabalhava há anos. Ele era um dos poucos que sempre tinha sido gentil comigo, que notava quando eu chegava com olhos vermelhos de chorar e oferecia uma palavra amável. Dr. Mendes, eu disse, preciso sair mais cedo hoje. É uma emergência familiar. Ele olhou para mim com preocupação. Tudo bem, Juliana? Você está pálida. Aconteceu algo grave? Meu marido ligou do hospital, eu disse. E tecnicamente não era mentira. Preciso ir até lá. Claro! Ele disse imediatamente. Vá. E se precisar de mais tempo, não hesite em me avisar. Sua saúde e sua família vêm primeiro. Se ele soubesse a verdadeira natureza da minha emergência familiar, talvez não fosse tão compreensivo. Mas eu agradeci e saí rapidamente antes que ele pudesse fazer mais perguntas. O Hospital São Lucas ficava do outro lado da cidade. Durante todo o trajeto de ônibus, minha mente oscilava entre arrependimento e satisfação. Parte de mim se perguntava se eu tinha ido longe demais. Outra parte lembrava de cada humilhação, cada insulto, cada noite chorando sozinha, e sentia que talvez eu não tivesse ido longe o suficiente. Quando finalmente cheguei ao hospital, encontrei Ricardo na sala de espera da emergência. Ele estava sentado com a cabeça entre as mãos, os ombros curvados em derrota. Quando me viu, ele se levantou e correu na minha direção. Por um momento, eu pensei que ele fosse me abraçar, mas ele parou a poucos centímetros de mim, como se finalmente tivesse percebido que não tinha mais esse direito. Você veio, ele disse, e havia genuína surpresa em sua voz. Você pediu. Eu respondi simplesmente. Onde ela está? Ainda em tratamento. Os médicos disseram que vai demorar mais algumas horas. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que eu conhecia bem. Juliana, eu sei que você deve estar furiosa comigo. Eu sei que eu não mereço sua ajuda. Mas, por favor, só me diga onde você conseguiu aquele perfume. Eu o estudei por um momento. Ele estava visivelmente abalado, com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Provavelmente tinha passado a noite inteira no hospital. Pela primeira vez em anos, eu o via vulnerável, assustado, precisando de alguém. E pela primeira vez em anos, eu tinha poder sobre ele. Quem é Amanda? Eu perguntei, ignorando sua questão. Quanto tempo vocês estão juntos? Ricardo desviou o olhar. Isso é importante agora? Para mim é, eu disse firmemente. Você quer minha ajuda? Então me conte a verdade. Toda a verdade. Ele suspirou pesadamente e se deixou cair de volta na cadeira. Eu me sentei ao lado dele, mantendo uma distância cuidadosa entre nós. Nós nos conhecemos há 6 meses. Ele começou, sua voz baixa. Logo depois que eu perdi o emprego. Ela trabalha como recepcionista em uma das empresas onde eu tinha ido para uma entrevista. Nós conversamos, ela me disse que eu merecia coisa melhor, que qualquer empresa seria sortuda em me ter. Claro, ele tinha se apaixonado por alguém que alimentava seu ego. Alguém que o fazia sentir importante e valorizado, ao contrário de mim, que tinha o crime de ser honesta sobre nossa situação financeira. E você começou um caso com ela, eu disse, não como uma pergunta, mas como uma declaração. Eu não planejei. Ele se defendeu fracamente. Simplesmente aconteceu. Ela me entendia de um jeito que você nunca entendeu. Ela me fazia sentir como um homem de verdade. E eu não fazia, eu concluí. Você estava sempre reclamando sobre dinheiro, sobre contas, sobre eu não estar procurando emprego o suficiente, ele disse. E havia uma nota de ressentimento em sua voz. Amanda nunca cobrava nada de mim. Ela apenas me aceitava como eu era. Eu tive que me segurar para não rir da ironia. Claro que Amanda não cobrava nada dele. Ela não estava sustentando a casa sozinha. Ela não estava pagando todas as contas enquanto ele fingia procurar emprego. Ela era a amante, a fantasia, não a realidade.
Então você roubava meus perfumes para dar a ela. Eu disse. Eu não roubei. Ele protestou. Eu só peguei emprestado algumas coisas. Você tem tantas coisas bonitas e Amanda tem tão pouco. Não parecia justo. Não parecia justo. Ele estava tendo um caso, usando meu dinheiro para impressionar outra mulher, me humilhando em público, e ainda tinha a audácia de falar sobre justiça. E o supermercado? Eu perguntei, minha voz ficando mais dura. Aquilo também foi justo? Ricardo teve a decência de parecer envergonhado. Eu bebi demais naquele dia. Marcos e os outros ficaram me provocando, dizendo que eu era dominado por você, que eu tinha virado um capacho. Eu precisava provar que eles estavam errados. Então você me humilhou na frente de 40 pessoas para provar para seus amigos idiotas que você era homem. Eu disse, sentindo a raiva ferver dentro de mim novamente. Eu sei que foi errado. Ele admitiu. Juliana, eu sei que fui horrível com você. Eu sei que não mereço seu perdão. Mas Amanda não tem nada a ver com isso. Ela não merece sofrer por causa dos meus erros. E ali estava. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, ele estava mais preocupado com sua amante do que comigo. Ele admitia que tinha sido horrível, mas apenas porque precisava de algo de mim. Não porque realmente se importava com o quanto tinha me machucado. Um médico jovem saiu das portas duplas da emergência e olhou ao redor da sala de espera. Família de Amanda Cristina Santos? Ricardo pulou da cadeira. Sou eu. Como ela está? O médico nos avaliou rapidamente, seu olhar passando de Ricardo para mim com uma expressão neutra. A paciente está estável. A reação alérgica foi severa, mas conseguimos controlar com antihistamínicos e corticoides. Ela vai precisar ficar em observação por mais algumas horas. Mas ela vai ficar bem? Ricardo perguntou ansiosamente. O rosto dela. Vai ter cicatrizes? É cedo demais para dizer com certeza. O médico respondeu. A maior parte do inchaço deve diminuir nos próximos dias. Quanto às bolhas, vamos monitorar de perto. Com o tratamento adequado e cuidados com a pele, as chances de cicatrizes permanentes são mínimas. Eu senti uma onda de alívio. Mínimas. Não inexistentes, mas mínimas. Eu não tinha causado danos permanentes. Minha vingança tinha funcionado exatamente como planejado. O que causou isso? Ricardo perguntou. Foi o perfume, não foi? Sim, o médico confirmou. A paciente disse que tinha usado um perfume novo pela primeira vez hoje de manhã. Fizemos alguns testes e definitivamente há algo no perfume que causou a reação. Ela é altamente alérgica a algum componente. Mas ela nunca teve alergias antes, Ricardo disse, confuso. Alergias podem se desenvolver a qualquer momento, o médico explicou. É possível que ela tenha sido exposta a alguma substância nova que seu corpo rejeitou. Vou prescrever alguns medicamentos e uma pomada especial. E ela deve evitar usar qualquer perfume ou produto de beleza até a pele se recuperar completamente. Posso vê-la? Ricardo perguntou. Por alguns minutos apenas. Ela está muito cansada e precisa descansar. O médico olhou para mim. A senhora também é família? Não. Eu respondi antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa. Eu estava apenas saindo. Virei-me e comecei a caminhar em direção à saída, mas a voz de Ricardo me parou. Juliana, espere! Eu me virei. Ele estava parado no meio do corredor, parecendo perdido e pequeno de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Obrigado por vir, ele disse suavemente. Eu sei que você não precisava. Eu apenas acenei com a cabeça e continuei caminhando. Só quando estava fora do hospital, respirando o ar fresco da noite que estava caindo, eu permiti que um pequeno sorriso aparecesse em meus lábios. Ricardo tinha me ligado aos prantos, implorando por ajuda. Ele tinha admitido o caso. Tinha me visto em uma posição de poder pela primeira vez em anos. E melhor ainda, Amanda estava bem, mas tinha levado um susto que ela jamais esqueceria. Pela primeira vez em 2 anos, desde que Ricardo tinha perdido o emprego e se transformado no monstro que ele era agora, eu sorri. Um sorriso genuíno, vindo de um lugar profundo dentro de mim que eu pensava estar morto. A vingança, descobri, tinha um gosto doce, mas era apenas o começo. Parte 3. Eu não voltei para casa naquela noite. Não imediatamente. Em vez disso, caminhei pelas ruas da cidade enquanto a noite caía, deixando meus pés me levarem sem destino certo. Minha mente estava em turbilhão, processando tudo o que tinha acontecido, tudo o que eu tinha feito. Eu tinha me vingado, tinha causado dor a alguém intencionalmente. E o mais assustador de tudo era que eu não me sentia culpada. Sentia-me poderosa, viva.
Pela primeira vez em anos, eu tinha tomado o controle de uma situação em vez de apenas deixar as coisas acontecerem comigo. Eventualmente, encontrei-me em frente a um pequeno café que costumava frequentar antes de me casar. O lugar ainda estava lá, praticamente inalterado, com suas mesas de madeira gasta e o aroma de café fresco flutuando pela porta. Entrei e pedi um cappuccino, sentando-me em um canto escuro onde podia observar as pessoas sem ser notada. Enquanto bebia meu café, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Onde você está? Preciso falar com você. Eu olhei para a mensagem por um longo momento antes de digitar uma resposta. Estou bem. Volto mais tarde. Não era da conta dele onde eu estava. Pela primeira vez em anos, eu não sentia necessidade de me explicar, de me justificar, de pedir permissão para existir. Fiquei no café até fechar, às 10 da noite. A garçonete, uma moça jovem com cabelo colorido, começou a empilhar as cadeiras nas mesas, me lançando olhares ocasionais. Eventualmente, ela se aproximou. Desculpe, mas vamos fechar em alguns minutos. Ela disse gentilmente. Você está bem? Notei que está aqui há horas. Estou bem, eu respondi, surpreendendo-me com a verdade naquelas palavras. Só precisava de um lugar para pensar. Problemas em casa? Ela perguntou. E havia uma compreensão em seus olhos que me fez pensar que ela sabia exatamente do que eu estava fugindo. Você poderia dizer isso, admiti. Olha, eu não quero me meter na sua vida, ela disse pegando um guardanapo e rabiscando algo nele. Mas se você precisar de ajuda, de alguém para conversar, ou até mesmo de um lugar para ficar, aqui está o número de uma amiga minha. Ela dirige um abrigo para mulheres, sem perguntas, sem julgamentos. Ela deslizou o guardanapo pela mesa até mim. Eu olhei para o número escrito ali, para aquele gesto simples de bondade de uma completa estranha, e senti lágrimas picarem meus olhos. Obrigada, eu consegui dizer. Eu vou guardar isso. Ela sorriu. Cuide-se, tá? E lembre-se, você é mais forte do que pensa. Saí do café com o guardanapo dobrado cuidadosamente na minha bolsa e finalmente peguei um ônibus para casa. Eram quase 11 quando abri a porta. A casa estava escura, exceto pela luz da televisão na sala. Ricardo estava acordado, esperando. Onde você estava? Ele perguntou assim que me viu, levantando-se do sofá. Sua voz não tinha a raiva que eu esperava, apenas cansaço. Andando por aí, eu respondi, tirando meus sapatos. Pensando. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre esse casamento. Sobre tudo. Eu me sentei na poltrona em frente a ele, mantendo distância. Ricardo, nós precisamos conversar de verdade. Ele assentiu lentamente e se sentou de volta no sofá. No brilho da televisão, eu podia ver que ele tinha chorado mais. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Amanda vai ficar bem, ele disse, como se eu tivesse perguntado. Eles liberaram ela do hospital. Ela está na casa da irmã agora. Bom, eu disse, e quis dizer. Apesar de tudo, eu não queria que ela sofresse permanentemente. Juliana, Ele começou. Então parou, passando as mãos pelo rosto. Eu não sei como consertar isso. Eu estraguei tudo. Sim, você estragou. Concordei calmamente. A questão é, você quer consertar? De verdade? Ou você só está assustado porque foi pego? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era baixa. Eu não sei mais o que eu quero. Tudo está tão confuso. Deixa eu te ajudar a esclarecer algumas coisas, eu disse, inclinando-me para frente. Você está tendo um caso há 6 meses. Você tem mentido para mim todos os dias. Você roubou meus pertences para dar à sua amante. Você me humilhou publicamente. Você passou meses me fazendo sentir pequena, inútil e feia. Cada palavra era uma acusação, mas eu as disse sem raiva, apenas declarando fatos. E ainda assim, continuei, quando ela se machucou, você me ligou. Não ligou para a família dela, não ligou para seus preciosos amigos que estavam com você no supermercado. Você ligou para mim, porque eu sabia que você viria, ele disse suavemente. Mesmo depois de tudo que eu fiz, eu sabia que você ainda se importava o suficiente para vir. Você está certo, eu vim. Eu me recostei na poltrona. Mas não porque eu me importo com você da forma que costumava importar. Vim porque precisava ver com meus próprios olhos o que você se tornou. Precisava ter certeza. Certeza de quê? De que não há nada mais aqui para salvar. De que o homem com quem me casei morreu há muito tempo. Se é que ele realmente existiu. Ricardo pareceu receber aquelas palavras como um soco no estômago. Juliana, não diz isso. Por favor. Eu sei que cometi erros, mas podemos trabalhar nisso. Podemos ir à terapia, recomeçar. Você quer recomeçar? Eu perguntei.
e não consegui manter uma nota de incredulidade fora da minha voz. Ricardo, você tem uma amante. Você acabou de sair do hospital onde ela estava porque teve uma reação alérgica ao perfume que você roubou de mim para dar a ela. E agora você quer recomeçar nosso casamento? Eu vou terminar com Amanda, ele disse rapidamente. Foi um erro. Eu estava confuso, me sentindo inútil depois de perder o emprego. Ela apareceu no momento certo e eu fui fraco. Mas é você que eu amo. É você que eu escolho. Eu olhei para ele por um longo momento, estudando seu rosto, procurando por qualquer sinal de sinceridade genuína. Tudo que vi foi desespero e medo. Ele não me queria de volta porque me amava. Ele me queria porque tinha medo de ficar sozinho, de perder a pessoa que pagava suas contas e cuidava dele. Você está desempregado há quanto tempo mesmo? Eu perguntei de repente. Ele piscou, confuso pela mudança de assunto. 1 ano. Por quê? E em todo esse tempo, quantas entrevistas de emprego você realmente teve? Várias. Você sabe que o mercado está difícil. Quantas, Ricardo? Eu insisti. Ele desviou o olhar. Talvez umas 5 ou 6. Em 1 ano inteiro. 5 ou 6 entrevistas. Eu ri sem humor. Você sabe quantos currículos eu verifiquei no seu computador na semana passada? 0. Você sabe quantas mensagens de recrutadores ou empresas eu vi no seu e-mail? 0. Você invadiu meu computador? Ele pareceu genuinamente chocado. Eu verifiquei o computador que eu paguei na casa que eu sustento para ver se meu marido estava realmente procurando emprego como dizia. Corrigi. E descobri que não estava. Juliana, eu posso explicar? Não precisa. Eu já entendi tudo. Levantei-me da poltrona. Você estava muito ocupado com Amanda para se preocupar com coisas triviais como contribuir financeiramente para nosso lar. Não foi assim! Ele também se levantou, sua voz subindo. Você não entende como é difícil, como é humilhante depender da sua esposa para tudo. Não, Ricardo. O que é humilhante é fazer sua esposa te sustentar enquanto você tem um caso e rouba dela para impressionar outra mulher. O que é humilhante é gritar. O homem manda, a mulher serve na frente de 40 pessoas enquanto você não contribui com nada para a casa, exceto críticas e maus tratos. Minha voz tinha subido também, e toda a raiva que eu tinha guardado por tanto tempo estava finalmente saindo. Anos de frustração, de dor, de humilhação, tudo vindo à tona de uma vez. Você quer saber o que é realmente humilhante? Continuei. É descobrir que você deu meus perfumes para sua amante, perfumes que minha mãe me deu, que minha melhor amiga escolheu com carinho. Você pegou pedaços da minha vida e os deu para outra mulher como se não significassem nada. Eu não sabia que significavam tanto para você, ele disse fracamente. Você nunca perguntou. Você nunca se importou em saber. Tudo sempre foi sobre você, suas necessidades, seus sentimentos, seu ego ferido. Ricardo deu um passo em minha direção, as mãos estendidas. Juliana, por favor, me perdoa. Eu vou mudar. Eu prometo que vou mudar. Quantas vezes você já disse isso? Eu perguntei, dando um passo para trás. Quantas vezes você prometeu que ia parar de me criticar, que ia procurar emprego de verdade, que ia me tratar melhor? Dessa vez é diferente. Ele insistiu. Por quê? Porque você foi pego? Porque sua amante está no hospital? Porque você finalmente percebeu que pode perder a pessoa que sustenta seu estilo de vida? Ele não respondeu, e seu silêncio foi mais revelador que qualquer palavra poderia ser. Eu quero o divórcio, eu disse, e as palavras saíram mais facilmente do que eu imaginava. Era como se eu tivesse ensaiado essa frase 1000 vezes na minha cabeça sem perceber. Não, Ricardo disse imediatamente. Não, Juliana, você não quer isso. Você está chateada agora, com razão, mas quando você se acalmar, eu nunca estive mais calma na minha vida. Interrompi. Eu pensei muito sobre isso hoje. Sobre o que eu quero, sobre quem eu sou, sobre o que mereço. E mereço mais do que isso. Mereço mais do que você. Onde você vai morar? Como vai se sustentar sozinha? Ele tentou outro ângulo, apelando para medos que ele mesmo tinha plantado em mim ao longo dos anos. Eu me sustento sozinha há 1 ano, eu disse. Na verdade, me sustento há muito mais tempo. A única diferença é que agora não vou ter que sustentar você também. Você não pode fazer isso, ele disse, e agora havia uma nota de pânico em sua voz. Nós somos casados. Você fez votos. Votos que você quebrou repetidamente. Fidelidade, respeito, amor. Você destruiu tudo isso. Fui até o quarto, peguei um travesseiro e um cobertor e joguei para ele. Você dorme no sofá hoje. Amanhã nós vamos discutir os detalhes da separação. Juliana, não, Ricardo. Não há mais nada para discutir hoje. Estou cansada. Estou cansada de brigar,
cansada de chorar, cansada de tentar salvar algo que já está morto há muito tempo. Entrei no quarto e tranquei a porta, encostando-me nela e fechando os olhos. Eu podia ouvir Ricardo do outro lado, seu punho batendo suavemente na madeira. Por favor, ele implorou. Não me deixe, eu não tenho ninguém mais. E você acha que eu tenho? Eu respondi através da porta. Você passou anos me isolando de todos que me amavam. Mas sabe de uma coisa? Ainda é melhor estar sozinha do que estar com alguém que me faz sentir mais sozinha do que nunca. Os sons do outro lado eventualmente pararam. Eu ouvi seus passos se afastando, o rangido do sofá quando ele se deitou. E então, silêncio. Eu me arrastei até a cama e me deitei totalmente vestida, olhando para o teto. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Juliana. Aqui é Amanda. Ricardo me deu seu número. Eu queria conversar com você, se você estiver disposta. Há coisas que você precisa saber. Eu olhei para a mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria deletá-la, bloquear o número, fingir que nunca tinha visto. Mas outra parte, a parte que tinha começado a despertar nas últimas semanas, estava curiosa. Tudo bem, digitei de volta. Quando e onde? A resposta veio quase imediatamente. Amanhã, ao meio-dia? Há uma cafeteria perto do hospital. Café Sereno. Você conhece? Conheço. Te vejo lá. Eu desliguei o telefone e o coloquei na mesa de cabeceira. Encontrar Amanda era arriscado. Ela poderia ter descoberto sobre o perfume, poderia me acusar, poderia causar problemas. Mas algo me dizia que não era sobre isso. Havia algo na mensagem dela, uma qualidade que eu reconhecia. Ela também estava ferida. Ela também tinha sido enganada. E talvez, apenas talvez, juntas nós pudéssemos descobrir toda essa extensão das mentiras de Ricardo. Adormeci naquela noite com um sorriso nos lábios, apesar de tudo. Pela primeira vez em anos, eu estava tomando decisões por mim mesma. Estava recuperando meu poder, minha voz, minha vida. A manhã seguinte chegou rápido demais. Eu acordei com o som de Ricardo se movendo pela casa, provavelmente se preparando o café. Por um momento, tudo pareceu normal, como qualquer outra manhã dos últimos anos. Mas então a memória da noite anterior voltou. O hospital, a confissão, minha declaração de divórcio. Levantei-me e me arrumei em silêncio, escolhendo roupas cuidadosamente. Não queria parecer derrotada ou quebrada quando encontrasse Amanda. Queria parecer forte, no controle. Quando saí do quarto, Ricardo estava sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café nas mãos. Ele olhou para mim com esperança. Fiz café, ele disse. E tinha pensado que poderíamos conversar mais. Tenho que ir trabalhar, interrompi pegando minha bolsa. É sábado, ele apontou. Merda, ele estava certo. Na confusão de tudo, eu tinha perdido a noção dos dias. Tenho coisas para fazer, improvisei. Vou sair. Juliana, por favor, só me dê mais uma chance de explicar. Não há nada mais para explicar, Ricardo. Fui até a porta, mas parei antes de sair. Aliás, vou me encontrar com Amanda hoje. Ele ficou branco. O quê? Por quê? Ela me pediu para conversar. E eu aceitei. Virei-me para encará-lo. Engraçado como as duas mulheres da sua vida estão finalmente se unindo, não é? Juliana, não faça isso. Amanda está confusa, machucada. Ela pode dizer coisas que não são verdade. Ou ela pode dizer coisas que são verdadeiras demais para o seu conforto. Retruquei. De qualquer forma, eu vou descobrir. Você não pode me fazer isso. Sua voz subiu, uma nota de desespero entrando nela. Não é sobre você, Ricardo. Pela primeira vez em anos, isso não é sobre você. E com essas palavras, saí, fechando a porta nas suas costas e deixando seus protestos abafados para trás. O Café Sereno era um lugar pequeno e aconchegante, decorado com plantas e luminárias suaves. Cheguei 15 minutos mais cedo e escolhi uma mesa no fundo, de onde podia ver a porta. Quando Amanda entrou, exatamente ao meio-dia, eu a reconheci imediatamente apesar de nunca tê-la visto antes. Ela era bonita, mais jovem do que eu por pelo menos 5 anos, com cabelos castanhos longos e olhos verdes. E seu rosto, como o médico tinha dito, estava coberto de manchas vermelhas e algumas pequenas bolhas, principalmente ao redor do pescoço e das bochechas. Ela olhou ao redor nervosamente até me ver. Eu acenei, e ela caminhou até minha mesa com passos hesitantes. Juliana? Ela perguntou quando chegou perto. Amanda? Eu confirmei, gesticulando para a cadeira à minha frente. Senta. Ela se sentou, suas mãos brincando nervosamente com a alça da bolsa. Por um momento, nenhuma de nós disse nada. Apenas nos estudamos mutuamente,
cada uma tentando entender quem era a outra. Obrigada por vir, Amanda finalmente disse. Eu sei que isso deve ser estranho para você. Estranho é uma palavra para isso, concordei. Por que você queria me ver? Ela respirou fundo. Porque eu descobri algumas coisas sobre Ricardo. Coisas que eu acho que você precisa saber. E coisas que eu gostaria de ter sabido antes de me envolver com ele. Ele te contou que somos casados desde o começo? Perguntei. Sim, ela admitiu. E teve a decência de parecer envergonhada. Ele disse que o casamento estava acabado. Que vocês eram mais como colegas de quarto do que marido e mulher. Que você era fria com ele, que não o entendia. Eu ri amargamente. Claro que disse. Eu sei agora que era mentira. Ela continuou rapidamente. Ontem, no hospital, quando ele estava tão desesperado, eu comecei a fazer perguntas. E quanto mais ele falava, mais percebi que a história não batia. Que história, especificamente? Ele disse que você ganhava muito bem, que era uma advogada de sucesso. Mas quando eu perguntei onde você trabalhava, ele ficou vago. E então eu pesquisei. Você não é advogada, é? É secretária. Sou, confirmei. Trabalho duro, ganho um salário honesto, mas definitivamente não sou rica como ele deve ter dado a entender. Ele também disse que estava desempregado temporariamente, que tinha várias propostas de emprego, mas estava escolhendo a certa. Amanda balançou a cabeça. Mas ontem, quando questionei mais, ele finalmente admitiu que está sem trabalhar há mais de um ano e mal está procurando. Bem-vinda ao meu mundo, eu disse secamente. Ela olhou para mim com olhos arregalados. Você sustenta tudo sozinha, não é? A casa, as contas, tudo. Enquanto ele ficava em casa, me criticava, me humilhava e aparentemente conduzia um caso extraconjugal usando meu dinheiro. Completei. Sim, esse é basicamente meu casamento dos últimos 12 meses. Eu não sabia, Amanda disse, e havia lágrimas em seus olhos agora. Juliana, eu juro que não sabia de nada disso. Se eu soubesse a verdade, você ainda teria se envolvido com um homem casado? Perguntei, sem rancor, apenas curiosidade. Ela ficou em silêncio por um momento. Honestamente? Provavelmente não. Eu tenho meus próprios padrões, meus próprios limites. Mas Ricardo me vendeu uma fantasia. Me disse que vocês estavam separados de fato, só não de direito, que ele estava esperando o momento certo para pedir o divórcio. E você acreditou. Eu queria acreditar. Ela corrigiu. Ele era charmoso, atencioso, me fazia sentir especial. E eu estava solitária, saindo de um relacionamento ruim. Ele apareceu no momento certo e disse todas as coisas certas. Eu entendi perfeitamente. Era exatamente assim que Ricardo tinha me conquistado anos atrás. Ele tinha um talento para identificar mulheres vulneráveis e dizer exatamente o que elas precisavam ouvir. Tem mais, Amanda disse, inclinando-se para a frente. Quando estava no hospital ontem, fazendo a papelada, eles pediram informações do meu seguro. Ricardo ofereceu pagar tudo do bolso. Disse que tinha dinheiro guardado. Ele não tem dinheiro nenhum, eu disse imediatamente. Eu sei, ou pelo menos desconfiei. Então, quando ele saiu para ligar para você, eu abri a carteira dele. Ela pareceu envergonhada. Eu sei que foi errado, mas eu tinha que saber. E encontrei 4 cartões de crédito, todos no seu nome. Meu sangue gelou. O quê? Cartões de crédito, Juliana. Todos com o seu nome, mas na posse dele. E quando chequei os extratos online, ele tinha anotado as senhas num papel, estavam todos no limite. 40 mil reais de dívida. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. 40 mil reais. Eu não fazia ideia. Eu tinha um cartão de crédito que usava regularmente e sabia o saldo. Mas esses outros... Parte 4. Como? Foi tudo o que consegui dizer, minha voz saindo como um sussurro estrangulado. Como ele conseguiu cartões de crédito no meu nome? Amanda mexeu na bolsa e tirou seu celular, mostrando-me fotos que tinha tirado dos extratos. Ele deve ter usado suas informações pessoais, CPF, RG, comprovante de renda. Você guarda esses documentos em casa? Claro que guardo, respondi, sentindo náusea subir pela minha garganta. No escritório, numa gaveta. Eu nunca pensei que precisasse trancar. Olha as datas. Amanda apontou para a tela. Os cartões foram solicitados há 8 meses. Ele tem gastado consistentemente desde então. Restaurantes caros, roupas de marca, eletrônicos, até uma viagem para a praia que aparece aqui em junho. Junho. Eu me lembrei vagamente de Ricardo dizendo que ia visitar um amigo em outro estado por um fim de semana. Eu tinha ficado em casa, trabalhando horas extras para tentar juntar dinheiro para consertar o carro que estava com problemas.
E ele estava na praia, provavelmente com ela, gastando dinheiro que ele havia roubado em meu nome. Juliana, você está bem? Amanda perguntou, preocupação genuína em sua voz. Você ficou muito pálida. 40 mil reais, repeti, ainda tentando processar a magnitude do que ela estava me dizendo. Ele roubou 40 mil reais de mim. Tecnicamente roubou de você e de você mesma, Amanda disse suavemente. Você vai ter que pagar essa dívida. São cartões no seu nome. As implicações começaram a me atingir uma por uma, como ondas numa praia. Meu crédito estava arruinado. Eu tinha dívidas imensas que não sabia que existiam. Anos de trabalho duro, de economizar cada centavo, de me sacrificar. Tudo destruído pela ganância e pelo egoísmo de um homem que jurou me amar e me proteger. Desculpa, eu disse de repente, levantando-me abruptamente. Eu preciso de ar. Saí correndo da cafeteria antes que Amanda pudesse responder, empurrando a porta e saindo para a rua. O mundo estava girando ao meu redor. Eu me apoiei contra a parede do edifício, respirando profundamente, tentando não vomitar ali mesmo na calçada. 40 mil reais. 40 mil reais que eu agora devia. Dinheiro que levaria anos para pagar, mesmo com meu salário. Eu teria que trabalhar dobrado, triplicado, abrir mão de tudo para quitar essas dívidas que eu nem sabia que tinha. Juliana? A voz de Amanda veio de trás de mim. Ela tinha seguido para fora. Eu sei que é muito para processar. Muito? Eu ri, um som histérico e quebrado. Ele destruiu minha vida, completamente. E eu nem sabia. Eu sei e sinto muito. Sinto muito por ter feito parte disso, mesmo sem saber. Amanda tocou meu braço gentilmente. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Você pode denunciá-lo. Denunciar? Isso é fraude, Juliana. Crime financeiro. Ele usou sua identidade sem permissão para obter crédito. Você pode ir à polícia, pode processá-lo. Não precisa simplesmente aceitar isso. Processar Ricardo. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e satisfatória. Mas processos custavam dinheiro que eu não tinha. Demandavam tempo e energia. E além disso, ele é meu marido, eu disse fracamente. Nós dividimos tudo. Um advogado pode argumentar que eu sabia dos cartões. Mas você não sabia. Amanda insistiu. E eu posso testemunhar isso. Posso testemunhar que ele manteve tudo escondido de você. Que ele me disse especificamente que você não sabia de nada sobre suas finanças. Olhei para ela. Realmente olhei. Pela primeira vez. Aqui estava a amante do meu marido, a outra mulher, oferecendo-se para me ajudar a destruí-lo. A situação era tão surreal que quase parecia uma armadilha. Por que você está me ajudando? Perguntei. Você está com ele há 6 meses. Deve sentir algo por ele. Amanda deu uma risada amarga, tocando suavemente as marcas em seu rosto. Eu achei que sentia. Achei que estava apaixonada. Mas sabe quando isso mudou? Quando acordei no hospital ontem com o rosto em chamas e descobri que o perfume que ele me deu causou isso. O perfume, repeti, meu estômago apertando com culpa. No início, achei que era só azar, uma alergia aleatória. Mas então comecei a pensar. Ricardo disse que tinha pego o perfume da sua cômoda. Disse que você nem ia notar porque tinha tantos. Ela me olhou diretamente nos olhos. Mas uma mulher sempre nota quando seus perfumes desaparecem, não é? Especialmente se são presentes especiais. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ela podia ouvir. Ela sabia. De alguma forma, ela tinha descoberto. E então me lembrei de algo. Amanda continuou. No hospital, quando os médicos perguntaram sobre o perfume, Ricardo ficou estranhamente defensivo. Não parecia preocupado, parecia assustado. Como se soubesse que tinha algo errado com aquele perfume. Amanda, você colocou algo naquele perfume, não colocou? Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Mas sua voz não tinha raiva. Apenas uma espécie de admiração mórbida. Você sabia que ele estava roubando seus perfumes para dar para mim. Então preparou uma surpresa. Eu não respondi. Não conseguia. Minha boca estava seca, meu cérebro congelado, tentando decidir entre negar ou admitir. Relaxa, Amanda disse, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios machucados. Eu não vou te denunciar. Na verdade, acho que você é genial. Genial? Repeti, incrédula. Pensa bem. Você descobriu sobre o caso. Em vez de confrontá-lo diretamente ou se deprimir, você criou um plano. Um plano que não só expôs a traição dele, mas também me abriu os olhos para o tipo de homem que ele realmente é. Ela balançou a cabeça com algo parecido com admiração. Eu passei as últimas 24 horas pensando.
Se Ricardo foi capaz de fazer isso com você, sua esposa de 7 anos, o que ele seria capaz de fazer comigo? E se eu tivesse continuado com ele, confiado nele, talvez até me casado com ele eventualmente? Você teria se tornado eu disse suavemente. Em alguns anos, seria você sustentando tudo enquanto ele te criticava e te traía. Exatamente. Amanda se encostou na parede ao meu lado. Então, obrigada, eu acho, por me salvar de cometer o maior erro da minha vida. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos. Duas mulheres que deveriam ser inimigas, mas que estavam unidas por terem sido vítimas do mesmo homem. Então, o que você vai fazer agora? Amanda finalmente perguntou. Honestamente? Não sei. Tudo isso é demais. O caso, as dívidas, tudo. Passei as mãos pelo rosto. Parte de mim só quer fugir, começar de novo em outro lugar. Você poderia, Amanda disse pensativamente. Mas isso deixaria Ricardo sair impune. Ele continuaria fazendo isso com outras mulheres, arruinando outras vidas. Ela estava certa. Se eu simplesmente fugisse, Ricardo aprenderia que poderia fazer o que quisesse sem consequências. Ele encontraria outra mulher para manipular, outra vítima para controlar. Eu trabalho num escritório de advocacia, eu disse lentamente, uma ideia começando a se formar. Não sou advogada, mas conheço pessoas que são. Boas pessoas que odeiam casos de abuso financeiro e emocional. Você vai processá-lo? Vou fazer mais que isso. Vou garantir que ele pague por tudo que fez. As dívidas, o abuso emocional, tudo. Olhei para Amanda. Mas vou precisar de ajuda. Vou precisar de evidências, testemunhos, tudo que puder conseguir. Você tem, Amanda disse imediatamente. Eu tenho as fotos dos cartões de crédito. Tenho mensagens de texto dele falando sobre você, sobre o casamento, sobre o dinheiro. Tenho e-mails. E estou disposta a testemunhar sobre tudo. Por quê? Perguntei. Por que você está fazendo isso? Você não me deve nada. Talvez não, mas me devo isso. Mereço melhor do que ser a outra mulher de um homem casado. E você merece justiça. Ela estendeu a mão. Então, somos aliadas? Olhei para sua mão por um momento, pensando em tudo que tinha acontecido, em todas as reviravoltas impossíveis que minha vida tinha dado nas últimas semanas. Então, estendi minha própria mão e apertei a dela firmemente. Aliadas, concordei. Voltamos para a cafeteria e passamos as próximas 2 horas planejando. Amanda me mostrou tudo o que tinha. Mensagens, fotos, e-mails. Era um tesouro de evidências que provavam não apenas o caso, mas também o abuso emocional e financeiro que Ricardo tinha perpetrado. Ela me contou detalhes que eu não conhecia, como Ricardo tinha dito a ela que eu era fria e distante, que recusava a intimidade, como ele tinha chorado no ombro dela sobre como era difícil viver com uma mulher que não o apreciava. Como ele tinha pintado um retrato de mim como uma megera controladora que prendia ele num casamento sem amor. Ele é um mentiroso profissional, Amanda disse em certo ponto. E eu fui idiota o suficiente para acreditar em cada palavra. Nós duas fomos, eu disse. Ele é muito bom em manipular as pessoas. Quando finalmente nos separamos, já era meio da tarde. Amanda me abraçou antes de ir embora. Um gesto estranho, mas sincero. Boa sorte, ela disse. E me mantém informada sobre como as coisas vão. Vou manter, prometi. Dirigi para casa em estado de choque. Minha mente ainda processando tudo que tinha descoberto. 40 mil reais em dívidas. Anos de mentiras. Um caso de 6 meses. Cada revelação era como uma nova ferida. Mas estranhamente, eu me sentia mais forte do que nunca. Porque agora eu sabia a verdade completa. Não havia mais ilusões. Não havia mais falsas esperanças de que nosso casamento poderia ser salvo. Ricardo tinha destruído tudo completamente. E agora eu tinha as evidências para provar isso. Quando cheguei em casa, Ricardo estava na sala, andando de um lado para o outro nervosamente. Ele praticamente pulou em mim quando entrei. Então, o que ela disse? O que vocês conversaram? Muitas coisas. Respondi calmamente, tirando meus sapatos e indo para a cozinha. Precisava de água. Minha garganta estava seca de tanto falar. Juliana, por favor, não me deixe no escuro. Ele me seguiu, sua voz tensa. O que Amanda te contou? A verdade, eu disse simplesmente, enchendo um copo de água. Ela me contou a verdade sobre vocês, sobre quanto tempo vocês estão juntos, sobre as mentiras que você contou para ela sobre mim. Eu posso explicar tudo isso? Não precisa. Virei para encará-lo, apoiando-me contra a pia. Amanda me mostrou tudo, Ricardo.
As mensagens, os e-mails, os gastos. Ela me contou sobre a viagem para a praia em junho, sobre os jantares caros, sobre todos os presentes que você comprou para ela. Ricardo ficou pálido. Juliana, Mas sabe o que foi mais interessante? Continuei mantendo minha voz assustadoramente calma. Foram os cartões de crédito. Se possível, ele ficou ainda mais branco. Que cartões? Não tenta fingir agora, Ricardo. Amanda me mostrou. 4 cartões de crédito. Todos no meu nome. Todos no limite. 40 mil reais de dívida que você criou usando minha identidade. Eu ia te contar, ele disse fracamente. Eu só estava esperando o momento certo. O momento certo? Minha voz subiu apesar dos meus esforços para mantê-la controlada. Quando seria o momento certo, Ricardo? Quando os cobradores começassem a bater na porta? Quando meu nome estivesse completamente destruído no SPC? Eu precisava do dinheiro. Você nunca me dava nada e estava sempre reclamando sobre contas. Porque eu estava pagando todas as contas sozinha. Gritei, toda a raiva finalmente explodindo. Porque você estava desempregado e nem procurando emprego de verdade. E ainda assim, você achou que tinha o direito de roubar minha identidade e gastar 40 mil reais em você e sua amante. Não foi roubo, ele protestou. Somos casados. O que é seu é meu. Não quando você usa meu CPF sem permissão para abrir contas fraudulentas. Isso é crime, Ricardo. Crime federal. Ele deu um passo para trás, claramente chocado com minha explosão. Eu nunca tinha gritado com ele assim antes. Nunca tinha me defendido com tanta veemência. Juliana, se acalma. Ele tentou, usando aquele tom condescendente que eu odiava. Você está sendo dramática. Nós vamos resolver isso juntos. Pagar as dívidas aos poucos. Não tem nós mais, Ricardo. Acabou. Eu quero você fora desta casa. Esta é minha casa também. Não, não é. A casa está no meu nome. Eu que pago a hipoteca. Você não contribui com nada. Fui até a gaveta e peguei um bloco de papel e uma caneta, jogando para ele. Você tem 2 opções. Opção 1. Você sai por vontade própria, hoje mesmo, e concordamos com um divórcio amigável, onde você assume metade dessas dívidas que criou. E a opção 2? Ele perguntou, sua voz tremendo. Opção 2. Eu vou até a polícia amanhã de manhã e registro um boletim de ocorrência por fraude. Depois vou até meu escritório e peço para um dos advogados me representar num processo de divórcio, onde eu exponho cada detalhe sórdido do que você fez. O caso, as dívidas, o abuso emocional, tudo. Você não faria isso, ele disse, mas havia incerteza em sua voz. Tenta me testar, respondi cruzando os braços. Eu tenho evidências, Ricardo. Mensagens, e-mails, extratos bancários, testemunhas. Amanda concordou em testemunhar contra você. Ela vai contar para o juiz cada mentira que você disse, cada manipulação, cada centavo que você gastou. Aquela vadia. Ele cuspiu com raiva. Eu devia saber que ela te viraria contra mim. Ela não me virou contra nada. Você fez isso sozinho. Apontei para a porta. Agora escolhe. Sai por vontade própria ou sai algemado? Ricardo me olhou por um longo momento, seu rosto passando por várias emoções. Raiva, medo, desespero e, finalmente, aceitação derrotada. Ele sabia que tinha perdido. Sabia que não tinha mais poder sobre mim. Eu preciso de tempo para arrumar minhas coisas. Ele finalmente disse, sua voz baixa. Você tem 1 hora, eu disse. Pega o que for essencial. O resto eu mando depois. Ele subiu as escadas pesadamente. E eu ouvi gavetas abrindo e fechando, o som de malas sendo arrastadas. Sentei-me à mesa da cozinha, minhas mãos tremendo agora que a adrenalina estava passando. Eu tinha feito isso. Tinha finalmente me defendido. Tinha finalmente dito não. Depois de anos de abuso, de manipulação, de me fazer pequena, eu tinha recuperado meu poder. Quando Ricardo desceu 1 hora depois com 2 malas grandes, ele parou na porta da cozinha. Para onde eu vou? Não é mais meu problema, respondi sem olhar para ele. Liga para Marcos, para seus outros amigos ou para Amanda. Tenho certeza que alguém vai te acolher. Juliana, sua voz quebrou. Por favor, você não pode fazer isso. Eu não tenho ninguém. Não tenho dinheiro, não tenho trabalho. Como você espera que eu sobreviva? Finalmente olhei para ele, e o que vi foi um homem patético, quebrado, que tinha apostado tudo na minha submissão contínua e perdido. Você deveria ter pensado nisso antes de me trair, me roubar e me humilhar. Eu disse calmamente. Você me pergunta como vai sobreviver? Arruma um emprego, Ricardo. Trabalha, igual todo mundo.
Igual eu venho fazendo sozinha por mais de 1 ano enquanto você brincava de casinha com sua amante. Eu te odeio, ele disse, lágrimas correndo pelo seu rosto agora. Eu te odeio por fazer isso comigo. Não, Ricardo. Você se odeia, porque você sabe que tudo isso é culpa sua. Me levantei da cadeira. Agora sai da minha casa. E não volta. Ele ficou ali parado por mais alguns segundos, como se esperando que eu mudasse de ideia, que corresse para abraçá-lo e implorasse para ele ficar como a velha Juliana teria feito. Mas eu não era mais aquela mulher. Aquela mulher tinha morrido no supermercado, e quem tinha nascido das cinzas era alguém mais forte, mais resiliente. Finalmente, Ricardo pegou suas malas e foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Você vai se arrepender disso. A única coisa que me arrependo é de não ter feito isso há muito tempo atrás, respondi. E então ele saiu, fechando a porta atrás de si. E pela primeira vez em 7 anos, eu estava sozinha na casa. Completamente sozinha. E sabe de uma coisa? Parecia maravilhoso. Andei pela casa que agora era só minha, tocando os móveis, olhando as fotos nas paredes, sentindo o silêncio. Não era um silêncio pesado e opressor como costumava ser quando Ricardo estava apenas no outro cômodo, me ignorando ou me criticando. Era um silêncio pacífico, cheio de possibilidades. Fui até o quarto e abri o armário dele. Ainda estava cheio de roupas que ele não tinha levado. Sistematicamente, comecei a pegar cada peça e jogar em sacolas de lixo. Camisas caras que ele tinha comprado com dinheiro roubado, calças de marca que eu nunca poderia ter me dado ao luxo de comprar, sapatos importados. Tudo foi para as sacolas. Quando terminei, tinha 6 sacolas grandes de lixo cheias de roupas. Arrastei todas para a garagem. Amanhã, doaria tudo para a caridade. Alguém que realmente precisasse poderia se beneficiar, ao contrário de Ricardo, que apenas queria parecer importante. Voltei para o quarto e me joguei na cama, encarando o teto. Meu telefone tocou. Uma mensagem de Amanda. E aí, como foi? Ele saiu. Digitei de volta. Está acabado. Como você está se sentindo? Parei para pensar. Como eu estava me sentindo? Assustada, porque o futuro era incerto e eu tinha dívidas massivas para pagar. Aliviada, porque o peso de um casamento tóxico tinha sido tirado dos meus ombros. Triste, porque 7 anos da minha vida tinham sido desperdiçados com um homem que nunca me amou de verdade. Mas mais forte que todos esses sentimentos estava algo que eu não esperava. Esperança. Estou me sentindo livre, respondi. Parte 5. Os dias seguintes passaram num borrão de atividade frenética. Na segunda-feira de manhã, antes mesmo de ir trabalhar, fui até a delegacia e registrei um boletim de ocorrência por fraude. O delegado que me atendeu, um homem de meia idade com olhos cansados, mas gentis, ouviu minha história com atenção crescente. A senhora tem provas de que não autorizou esses cartões? Ele perguntou fazendo anotações. Tenho. Abri minha bolsa e tirei uma pasta que tinha preparado na noite anterior. Aqui estão as cópias dos extratos que consegui online. As datas de solicitação dos cartões, os gastos, tudo, e tenho uma testemunha que pode confirmar que meu marido admitiu ter feito isso sem meu conhecimento. O delegado folheou os documentos, assoviando baixo quando viu os valores. 40 mil reais. Isso é fraude séria, senhora. Seu marido pode pegar de 1 a 5 anos de prisão se condenado. A realidade daquilo me atingiu. Prisão. Ricardo poderia ir para a prisão por causa do que eu estava fazendo. Parte de mim hesitou, mas então me lembrei de tudo. As humilhações, as mentiras, os anos roubados. Ele tinha feito escolhas, e agora teria que viver com as consequências. Eu entendo, disse ao delegado. Quero prosseguir com a denúncia. Muito bem. Vamos precisar que a senhora volte em alguns dias para assinar alguns documentos adicionais e dar um depoimento formal. E, se possível, traga sua testemunha também. Saí da delegacia me sentindo estranha. Não era exatamente satisfação, mas também não era remorso. Era algo no meio. Uma certeza de que estava fazendo a coisa certa, mesmo que fosse difícil. No trabalho, pedi para falar com o Dr. Mendes em particular. Ele me recebeu em sua sala, fechando a porta e gesticulando para que eu me sentasse. Juliana, você parece preocupada. O que aconteceu? Sua emergência familiar do outro dia? Dr. Mendes, comecei, minhas mãos tremendo levemente. Preciso de um favor grande. E se o senhor não puder ajudar, eu entendo completamente, mas... Respira, Juliana, ele disse gentilmente. Seja lá o que for, pode falar. Então contei tudo. Sobre Ricardo, sobre o casamento abusivo, sobre a traição, sobre os cartões de crédito fraudulentos. Dr. Mendes me ouviu sem interromper, seu rosto ficando cada vez mais sério. Meu Deus, ele disse quando terminei.
Juliana, eu não fazia ideia. Você sempre pareceu tão composta, tão profissional. Eu me esforcei muito para que ninguém notasse, admiti. Tinha vergonha. Achava que era minha culpa, que se eu fosse melhor esposa, ele não faria essas coisas. Isso não é culpa sua. Nada disso é culpa sua. Ele se inclinou para a frente. O que você precisa de mim? Preciso de representação legal. Para o divórcio e possivelmente para um processo civil, para tentar recuperar ao menos parte do dinheiro que ele gastou. Mas, Dr. Mendes, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Com essas dívidas, mal vou conseguir me manter. Pare. Ele levantou a mão. Você trabalha aqui há 5 anos, Juliana. 5 anos sendo a melhor secretária que já tive. Sempre pontual, sempre eficiente, sempre disposta a fazer hora extra quando precisamos. Você acha que eu ia te cobrar por isso? Mas, sem mas, eu vou representá-la pessoalmente, pro bono. E mais, vou falar com alguns colegas que são especialistas em crimes financeiros. Vamos garantir que seu marido pague por tudo que fez. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Gentileza genuína era algo que eu não recebia há tanto tempo que quase me desfiz ali mesmo. Obrigada, consegui dizer. Muito obrigada. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer. Ele pegou um bloco de anotações. Agora, vamos começar a trabalhar. Preciso de todos os detalhes, todas as evidências. E Juliana, você fez a coisa certa ao sair dessa situação. Muitas mulheres não têm essa coragem. Passamos as próximas 2 horas revisando tudo. Dr. Mendes fazia perguntas detalhadas. Anotava tudo meticulosamente. Quando terminamos, ele tinha páginas e páginas de notas. Temos um caso forte, ele disse finalmente. Muito forte. Com as evidências que você tem e o testemunho de Amanda, podemos não só conseguir o divórcio, como também fazer Ricardo responder criminalmente. E quanto às dívidas? Perguntei, a preocupação que estava me consumindo vindo à tona. Vamos contestá-las. Entrar com recursos junto aos bancos argumentando fraude. Pode ser que consigamos anular pelo menos alguns desses cartões. Não posso garantir, mas vamos tentar. Saí de sua sala me sentindo mais esperançosa do que tinha me sentido em dias. Eu tinha ajuda. Tinha alguém do meu lado, alguém que acreditava em mim. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei Ricardo sentado nos degraus da frente. Ele se levantou quando me viu, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos dias. Juliana, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, respondi tentando passar por ele. Ele bloqueou meu caminho. Por favor, só me escuta. 5 minutos, cedi. Mas fica aí fora. Ele assentiu, parecendo grato até por isso. Eu fui até a delegacia hoje. Eles me convocaram para depor sobre os cartões de crédito. E eu... Juliana, você realmente me denunciou? Para a polícia? Havia descrença em sua voz, como se ele ainda não conseguisse acreditar que eu tinha tomado essa atitude. Denunciei. Você cometeu um crime, Ricardo. Fraude é crime. Mas somos casados. Como você pode fazer isso comigo? Ser casado não te dá o direito de roubar minha identidade. Retruquei. Não te dá o direito de fazer nada do que você fez. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que eu conhecia bem. Tudo bem, eu admito. Eu errei. Errei feio. Mas cadeia, Juliana? Você realmente quer me ver na cadeia? Eu quero justiça. Respondi. Quero que você pague pelo que fez. E se isso significa prisão, então que seja. Eu não vou sobreviver lá dentro, ele disse, sua voz quebrando. Juliana, por favor. Você me conhece. Eu não sou um criminoso de verdade. Você falsificou minha assinatura, usou meu CPF sem permissão e gastou 40 mil reais em meu nome. Isso te torna um criminoso, Ricardo. Um criminoso de verdade. Ele caiu de joelhos nos degraus, soluçando. Eu vou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vou pagar as dívidas, vou arrumar um emprego, vou trabalhar dia e noite se for preciso. Só não me manda para a cadeia. Olhei para ele ali, quebrado e implorando, e não senti nada. Nem pena, nem raiva, nem satisfação. Apenas um vazio frio, onde costumava haver amor. Você teve 1 ano inteiro para arrumar um emprego, Ricardo. 1 ano inteiro para ser um marido decente. Você escolheu não fazer nada disso. Escolheu me trair, me roubar, me humilhar. Essas foram suas escolhas. E agora você tem que viver com as consequências. Juliana, meus 5 minutos acabaram. Sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia por invasão. Entrei em casa e tranquei a porta, deixando-o lá fora. Ouvi seus soluços por mais alguns minutos, depois o som de passos se afastando. Olhei pela janela e vi sua figura curvada caminhando rua abaixo,
sozinho na noite. Parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu pena. Mas a parte maior, a parte que tinha sido espancada emocionalmente por anos, sentia que finalmente, estava havendo alguma justiça no mundo. As semanas seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais. Doutor Mendes trabalhou incansavelmente no meu caso, reunindo evidências, preparando documentos, coordenando com a polícia. Amanda deu seu depoimento, contando tudo sobre o caso e as confissões de Ricardo. As provas eram esmagadoras. Ricardo tentou me ligar várias vezes. Mandou mensagens de texto implorando para conversarmos, para encontrarmos uma solução. Eu bloqueei o número dele. Ele tentou me procurar no trabalho, mas a segurança tinha ordens para não deixá-lo entrar. Ele até mandou Marcos, seu melhor amigo, tentar falar comigo. Marcos me abordou quando eu estava saindo do trabalho numa quinta-feira à tarde. Juliana, por favor, só escuta. Marcos, você estava lá no supermercado. Respondi friamente. Você riu quando Ricardo me humilhou. Por que diabos eu te escutaria agora? Eu sei que foi horrível. Mas Ricardo está destruído. Ele perdeu tudo. Você, a casa, e agora pode perder a liberdade também. Ele está falando em fazer coisas drásticas. Se você está insinuando que ele está ameaçando se machucar, isso é chantagem emocional, Marcos. E não vai funcionar. Não é chantagem. Ele realmente está mal. Então seja um bom amigo e leve-o para um terapeuta. Ou melhor ainda, arruma um emprego para ele, já que você é tão amigo assim. Mas não vem me pedir para desistir da justiça que mereço. Marcos tentou argumentar mais, mas eu simplesmente entrei no meu carro e fui embora. 2 meses depois da separação, recebi notícias do Dr. Mendes. Conseguimos anular 2 dos 4 cartões de crédito com base em fraude comprovada. Os bancos absorveram essas perdas. Os outros 2, no entanto, eu ainda seria responsável. Um total de R$20 mil. Era melhor do que 40, mas ainda era uma dívida enorme. Mas tenho boas notícias também, Dr. Mendes disse, um sorriso no rosto. O juiz concordou em congelar os bens de Ricardo até o final do processo. E ele tem alguns bens que não conhecíamos. Um carro que está no nome da mãe dele, mas que ele paga. Algumas economias em uma conta que ele mantinha escondida. Podemos ir atrás disso. Quanto? Perguntei. Cerca de R$15 mil no total. Não cobre tudo, mas ajuda. R$15 mil que Ricardo tinha escondido, enquanto me deixava pagar todas as contas sozinha. A hipocrisia era de tirar o fôlego. O divórcio foi finalizado em 4 meses. Rápido, segundo o doutor Mendes, porque Ricardo não contestou nada. Ele assinou todos os papéis, concordou com todos os termos. Provavelmente na esperança de que isso pudesse ajudar no processo criminal. Não ajudou. No julgamento criminal, 6 meses após eu ter registrado o boletim de ocorrência, Ricardo foi condenado a 2 anos de prisão por fraude. Ele também teria que pagar restituição. Os R$20 mil das dívidas que eu ainda carregava. Eu estava na sala do tribunal quando a sentença foi lida. Ricardo chorou. Implorou ao juiz por clemência. Sua mãe, que apareceu para apoiá-lo, me lançou olhares de puro ódio, como se tudo isso fosse minha culpa. Mas o juiz foi inflexível. O senhor cometeu um crime sério contra sua esposa, alguém que confiou no senhor. Abusou dessa confiança da pior forma possível. A sentença é justa e apropriada para seus crimes. Quando levaram Ricardo algemado, ele olhou para mim uma última vez. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma profunda tristeza e arrependimento. Tarde demais para qualquer coisa disso importar. Saí do tribunal me sentindo vazia. Não triunfante, não vingada, apenas vazia. Amanda me esperava lá fora. Como você está? Ela perguntou. Não sei. Admiti. Deveria estar feliz, certo? Ele foi condenado, vai ter que pagar. Mas só me sinto cansada. É normal, Amanda disse. Você passou por muito. O fechamento demora para processar. Nós tínhamos nos tornado amigas improváveis nos últimos meses. Amanda terminara com Ricardo oficialmente logo após nossa primeira conversa. E tínhamos nos aproximado através de nossa experiência compartilhada. Ela estava namorando agora, um cara legal de sua academia, e parecia genuinamente feliz. Você vai ficar bem, ela me assegurou. Vai levar tempo, mas você vai ficar bem. E ela estava certa. Levou tempo, muito tempo, mas eventualmente eu fiquei bem. Melhor que bem, na verdade. Com Ricardo fora da minha vida, comecei a me reconectar com as pessoas que tinha afastado. Minha mãe chorou quando liguei para ela pela primeira vez em meses, aliviada que eu finalmente tinha saído daquele casamento tóxico. Meus irmãos me visitaram,
Ofereceram ajuda financeira que eu educadamente recusei, mas apreciei profundamente. Minhas amigas antigas, as que Ricardo tinha me feito abandonar, me receberam de volta de braços abertos. Uma delas, Carla, me ofereceu um lugar para ficar enquanto eu vendia a casa e procurava um apartamento menor. "Você não precisa fazer isso sozinha", ela disse. "Nós estamos aqui para você." E elas estavam. Pela primeira vez em anos, eu tinha um sistema de apoio, pessoas que se importavam comigo genuinamente, sem segundas intenções ou manipulação. Vendi a casa 6 meses após o divórcio. Depois de pagar a hipoteca restante e as dívidas, sobrou um pouco de dinheiro. O suficiente para dar entrada em um pequeno apartamento e ter uma reserva de emergência. No trabalho, Dr. Mendes me promoveu. "Você merece isso há anos", ele disse quando me deu a notícia. Eu só estava esperando o momento certo. O aumento no salário ajudou imensamente com as dívidas restantes. Eu fiz um plano de pagamento agressivo e comecei a quitar tudo sistematicamente. 1 ano após Ricardo ser preso, eu estava em um lugar completamente diferente. Morando sozinha em um apartamento que amava, trabalhando em uma posição melhor, cercada por pessoas que me apoiavam. Eu tinha começado terapia para lidar com o trauma do casamento abusivo e estava fazendo progresso real. E o mais importante, eu tinha me reencontrado. A Juliana que existia antes de Ricardo, a que tinha sonhos e ambições e não tinha medo de ocupar espaço no mundo. Ela estava voltando, pedaço por pedaço. Eu voltei a estudar. Comecei a fazer um curso noturno de direito, algo que sempre quis, mas que Ricardo tinha me desencorajado. "Você não é inteligente o suficiente para isso", ele costumava dizer. Mas ele estava errado. Eu estava indo muito bem, notas altas em todas as matérias. Comecei a sair também. Nada sério, apenas jantares casuais, idas ao cinema, passeios no parque. Redescobrir o que era fazer coisas porque eu queria, não porque alguém estava me permitindo ou me controlando. E sim, eventualmente, comecei a namorar novamente. Devagar, com cautela, mas estava aberta à possibilidade. O primeiro homem que saí depois do divórcio foi Paulo, um professor que conheci através de Carla. Ele era gentil, engraçado, respeitoso. Nós saímos algumas vezes antes de percebermos que éramos melhores como amigos, mas foi uma experiência boa. Me mostrou que nem todos os homens eram como Ricardo. 2 anos após aquele dia fatídico no supermercado, eu estava sentada em um café, coincidentemente o mesmo onde tinha encontrado Amanda pela primeira vez, quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo me fez atender. "Juliana?" A voz era familiar, mas mudada, mais fraca, mais quebrada. "Ricardo?" "Sim, eu saí da prisão hoje. Boa conduta. Me soltaram 6 meses mais cedo." Meu coração acelerou. Não de medo, mas de surpresa. "Ok, por que está me ligando?" Eu precisava te dizer algo. Coisas que eu deveria ter dito há muito tempo." "Ricardo, por favor, só me escuta. Depois, se você quiser, nunca mais ligo de novo." Suspirei. "Tudo bem, 5 minutos." "Obrigado." Ele parou, como se juntando coragem. Eu passei os últimos 18 meses pensando. Muito. Sobre tudo que eu fiz, tudo que fui. E Juliana, eu finalmente entendi. Entendeu o quê? O monstro que eu me tornei. Dentro daquela cadeia, sem nada para me distrair, tive que encarar a verdade sobre mim mesmo. E foi horrível. Ver claramente o quanto eu te machuquei, o quanto destruí você e nosso casamento. Eu não disse nada, esperando. Eu te culpei por tanto tempo. Ele continuou, sua voz tremendo. Culpei você por trabalhar muito, por não me dar atenção suficiente, por me fazer sentir pequeno. Mas a verdade é que eu me sentia pequeno porque eu era pequeno. Eu era um homem patético que não conseguia aceitar suas próprias falhas, então as projetava em você. "Por que está me dizendo isso agora?" perguntei. "Porque você merece ouvir. Merece saber que nada do que aconteceu foi sua culpa. Você foi uma boa esposa, a melhor. E eu te tratei como lixo porque estava com inveja de sua força, de sua capacidade de continuar mesmo quando as coisas ficavam difíceis." Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. Alívio por finalmente ouvir as palavras que uma parte de mim tinha precisado ouvir. "Eu não espero seu perdão", Ricardo disse. "Não mereço, mas queria que você soubesse que sinto muito. Do fundo do meu coração, sinto muito por tudo." "Obrigada por dizer isso", consegui falar. "Isso significa algo." "Eu vou pagar a restituição", ele disse. "Arrumei um emprego, nada glamouroso, trabalho em construção.
mas vou pagar cada centavo que te devo, mesmo que leve anos. Ricardo, você não precisa... Preciso sim. É a única forma que tenho de começar a fazer as coisas certas. Ele parou. Como você está? Você está bem? Olhei ao redor do café, para a vida que tinha construído para mim mesma. Estou bem. Estou realmente bem. Fico feliz em ouvir isso. Você sempre mereceu ser feliz. Sua voz ficou mais suave. Eu vou te deixar agora. Cuidar bem de você mesma, Juliana. E obrigada, por tudo. Mesmo que não pareça, você me salvou. Me salvou de mim mesmo. Ele desligou antes que eu pudesse responder.